lá, fim de semana de decisão da Série Ouro. Época de negociações. É Paulo Guerreiro para o Internacional, é Douglas para o Grêmio. É agora no Papo de Boleiro. Olá, boa sexta-feira para você e mais um Lajeadense começa a se destacar sobre duas rodas. Nós estamos falando de Jean Marini, ou Martini, Diogo. Jean Martini, exato, campeão Marini gaúcho. É o nosso conselheiro, né? Nosso consultor, aliás, lá do Jornal Informativo, né? Wilson Marini. Está muito bitolado com o Marini, né? assim, né? A gente fica na expectativa sempre, Marini. Mas Jean Martini, né? Novo rosto, vamos dizer assim, do motocross aí. Campeão gaúcho do Enduro FIN, que se chama-se. Competição aí que envolveu várias etapas pelo estado e o G acabou conquistando o título aí. Na verdade, esbarra mais uma vez, a gente fala muitas vezes vários valores que surgem aqui na nossa região e o G é um deles, mas normalmente a gente bate a tecla dos custos, né? Até na matéria hoje do Jornal Informativo ele comenta que conquistou o título, mas foi muito aquele, né? Paga-se para ir bem, né? Então a gente ainda carece de investidores, de patrocinadores que enxerguem no esporte em modalidades como o motocross, que é uma das grandes modalidades hoje do Vale do Taquari. Um monte de gente, muitos anônimos, vamos dizer assim, competindo de forma indoor, em vários lugares aí do estado e até do país, né? E o G agora se destacando aí com essa competição estadual. Então a gente torce aí que o G consiga se manter, né? Ou se não, conseguir um aporte por trás aí para que continua sua carreira, já que ele é jovem, né? Apenas 20 anos. Certeza. O Diogo, e esse é um esporte que tu olha ali, vai tocar no meio do barro a moto, não sei o que, mas é caro essa brincadeirinha. Tem motinho de 7 mil, de 15 mil, de 30 mil, de 50 mil. É bem caro. A gente estava falando até aqui em off do Enzo, né? Do Enzo Lopes, que é um dos maiores promessas aí do mundo, vamos dizer assim, no motocross, né? Um menino de 15 anos aí também, a gente vê cada ali motinho de 60 mil, né? Então, para competir ali, quebra carenagem, não sei o que. Então é um esporte caro, é um esporte que demanda a questão de manutenção muitas vezes, porque a moto ela colocada, é exposta ao extremo praticamente, né? De amortecedores e tudo mais. Então, a gente é um esporte que acaba saindo caro, então para te investir e ter o resultado em alto rendimento, tem que ter valor por trás. E tem muita gente aqui em Lajeado que gosta dessa brincadeira, sobretudo fazer as trilhas, e não como esporte, mas como diversão como mesmo, passeio, fazer, né? Trilhas e tudo mais para aí. Tem muita gente aí que no final de semana pega aí seu reboque, sua moto aí e vai embora, né? Nem que seja para andar 10 minutos, né? Até que a moto pifa, mas vai embora, né? Então, a gente torce que o Jean consiga se manter no esporte aí, que a gente sabe que não é fácil com falta de investidores. É o pessoal que está podendo também. Vai brincar de motinho no barro não é barato. Verdade. Bom, o Internacional tem um momento bastante importante. Os colorados vivem e participam amanhã, neste sábado, de um momento bastante importante da história do clube, que é mais uma eleição. Dois lados disputam, o lado da situação, obviamente, e do outro lado o Pífero, querendo retornar como oposição hoje. Vitório Pífero, um dos maiores presidentes da história recente internacional, campeão de muitas competições, Libertadores 2010, Sul-Americano 2008, deram o Pífero como presidente, né? Deve retornar agora, deve ter o aporte por trás aí do Fernando Carvalho, que se mantém anônimo ainda, mas deve apoiar sim o Vitória em caso de, vamos dizer assim, de emergências. Né? E por outro lado o Medeiros, que é o hoje vice de futebol do Giovanni Luigi, assumiu a chapa da situação e é o concorrente, né? E daí a gente começa a falar da questão das especulações, né? Que a gente fala até, isso é golpe de eleição, né? Tá aparecendo, né? Então, a gente fica na expectativa aí que os reforços do Inter, tanto são falados aí, se confirmem, né? Porque o próximo ano tem Libertadores e não fiquem só na especulação eleitoral, né? Que a gente tem bastante nome aí, né? Sim, inclusive já há a escalação de um dos candidatos e a escalação de outro dos candidatos, caso vença, como deve ser o time, tanto do Medeiros quanto do Pífero. Lógico que, por enquanto, a base está formada, uma só. A base está formada. Mas as estrelas que podem aparecer por aí... bastante, tem muita coisa emblemática aí, né? Por exemplo, vamos pegar o Medeiros, que é da situação, né? Que é um presidente aí que ontem existiu a sondagem aí do Paulo Guerreiro, que é o centroavante do Corinthians, né? Claro, a gente sabe que é muito difícil, tem a questão de valores altíssimos, né? Mas foi uma sondagem forte, até foi o Estadão, jornal do Estado de São Paulo, colocou o jogador do Corinthians
vinculado ao Inter, né? A expectativa é se o Guerreiro viria no final do ano agora ou se o término do contrato, apenas no final de julho, né, que é o contrato dele encerrando com o Timão. Então a gente tem um esboço de time aí, até exposto pelo Clique RBS, né, que colocou para nós aí, deu um esboço de time. Lateral direito, os dois têm dúvidas, né, porque o Inter aí conta com o Cláudio Vinck, o Gilberto deve ir embora e o Wellington Silva está em processo de renovação, que talvez não aconteça, né? Então fica o Cláudio Vinck, que esse ano viveu um ano muito estável, apesar da qualidade do menino, não conseguiu se manter, não conseguiu aguentar a carga de jogos e viveu mais no departamento médico, que é a disposição do Abel Braga. Então o lateral direito é uma incógnita. Os dois zagueiros aí, o Hernando parece uma solução e uma afirmação para ambos, né? Daí no caso do Medeiros, Rodrigo Moledo, que é uma negociação bem complicada aí, já que o jogador deve voltar só no início de fevereiro, em virtude de uma lesão. E o Henrique, zagueiro do Napoli, que disputou até a última Copa do Mundo com o Filipão. Do lado do Pífero tem a questão do Leonardo Silva e do Hever, dois zagueiros do Atlético Mineiro. O Fabrício na esquerda parece ser a única opção, já que o Alan Rusch também não deve renovar. Aí do meio campo, aí sim, aí coisas mudam. O Newton é a expectativa aí do Medeiros, né, um jogador que está bem encaminhado já até para ser apresentado nos próximos dias. E pro lado do Pífero ele sonha um pouquinho mais alto. Tem a questão da volta do Sandro, campeão da Libertadores 2010, ou o Luiz Gustavo, que é uma das grandes apostas do Filipão aí, e até conhecido do torcedor brasileiro através da Copa do Mundo. Né, daí Arangues e Alex, tem a questão do Williams aí, que deve ser no time do Medeiros, e o Arangues deve ter manutenção. E aí as dúvidas no ataque, né? Com o D'Alessandro e mais alguém, né? Sim. Na situação do Medeiros, o Nilmar deve ser o centroavante, era isso mesmo, com a questão do Paulo Guerreiro, talvez haja um contexto ali que talvez o Nilmar fosse deslocado para o lado ou não. Aí quem deve sobrar é o Alex. Já no caso do Pífero tem a questão do Fred, né? Que foi levantado hoje. Cone Fred, goleador do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Na verdade, todo mundo sabe que o Fred sabe fazer gol, né? Sim. Isso aí é Ele mostrou isso no Campeonato Brasileiro. Não adianta. Que a Copa e tal. Né? E com a saída da Unimed do Fluminense, né, jogadores como ele, como o Conca, como o próprio Wagner, devem acabar sobrando em função dos altos salários, né? E o Inter, que está com o cofre aberto, a gente não sabe de onde vem dinheiro. Tá forte. Faz esse tipo de sondagem, né? Então, tipo, um Fred num sonho colorado aí, com o Neymar jogando pelo lado. Né? Tem outras questões aí, vamos cair um pouco mais na realidade, né? Tem o Uruguai, aquele que eu não sei falar o nome. De Arrascaeta, se não me engano. Sim, é o Uruguai. Defensor, 20 anos, deve ser o primeiro anunciado aí, um jogador que deve ter o suporte do Decil Sonda, né? Que deve bancar o jogador, o amigo Sonda, né? O braço do Sonda. Esse Sonda aí, quando a sondagem é forte, vem o Sonda. Quando é garantida, é o Sonda que tá junto. Exatamente. E outro jogador também que pode pintar no Colorado é a questão do Dudu, né? Um jogador que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, ele tem a sondagem do Dinamo de Kiev, o jogador pertence ao clube ucraniano e pode pintar no Internacional. Isso deixa evidências que um dos meninos, ou Eduardo Sacha ou o Valdívia, talvez esteja o caminho aí futebol europeu. Muito bem. Amanhã, então, nesse sábado, então, tem a eleição. Os sócios colorados vão poder votar. Eleição de campo, que diz, né? É, eleição do chão, do pátio. Do pátio, né? Do pátio do Beira-Rio ali, a eleição vai ser no Gigantinho. Quem não se cadastrou pela internet é esperado no Gigantinho para fazer o seu voto. É isso aí. Isso do lado colorado. Na segunda-feira a gente já sabe que é no fim de semana a gente já sabe que é o presidente. A gente vai saber se sábado ainda que é o presidente, já vai saber quem são os primeiros contratados, provavelmente. E quem pode cair, ou cair mesmo. Não, acho que não. Mas e o técnico? Se vem Pífero... Eu acho que o técnico eles estão tudo abraçados junto ali, eu acho que não vai mudar nada. Tá bom. Vamos dar uma nadada no Guaíba e vai ficar por isso mesmo. É isso aí. Bom, do lado tricolor, Douglas é o nome que mais se fala agora. Depois de tantas dispensas aí, o Grêmio confirmou, na verdade, que já vinha sendo falado aí a questão do Douglas, né, o jogador esperado segunda-feira para assinar o seu contrato de 1 ano com o Grêmio, terá o contrato de produtividade, né, de rendimento, de atuações, né, ele participou de grande parte dos jogos do Vasco na campanha agora que levou o time carioca ao acesso da Série A. 95%. 95%, tá bom, né? Tá bom, jogou bastante o Douglas, que era o mentor do meio campo, ao lado do Maxi Rodrigues, que também está voltando pro Grêmio, né, então quem sabe a dobradinha aí possa ser reeditada agora sob o comando do Felipão. O Douglas foi um pedido do Felipão mesmo, que enxerga no jogador sentiu essa carência durante o ano, aí, principalmente no segundo semestre, que não teve a questão do armador, com o Zé Roberto sendo deslocado para a lateral esquerda, o Grêmio realmente ficou carente dessa posição no meio campo e acabou sentindo até, foi um dos ataques que menos produziu gols, né? O Barco se viu muito carente lá na frente. O Douglas chega com a experiência para quem sabe ser essa solução. Tem a questão das laterais também, que o Grêmio
se desfez dos seus 2 laterais titulares de 2014, tanto Pará quanto Zé Roberto estão fora, o Grêmio vasculha o mercado aí atrás de reposição. Tem a questão do Breno, lateral esquerdo, que deve receber novas oportunidades, mas é esperado aí, quem sabe, laterais mais coerentes, aí, mais prontos para ocupar a posição. Lateral direito, Sueliton, que jogou pelo Atlético Paranaense esse ano, é um dos nomes fortes. Sueliton. Bonito nome. Tomara que jogue. Joga bola. Sueliton tem mais do que nome. E tem outro nome forte que pintou ontem, é o Patrick. Foi um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Sport, uma das poucas peças que salvou daquele elenco do Sport. Pertence ao Atlético Mineiro e o Grêmio estaria buscando por empréstimo. Bom, isso do lado tricolor. Um dos assuntos que nós batemos de todas as formas aqui durante o ano é a justiça desportiva, Diogo Bolt. Complicamos com a justiça desportiva na parte do futsal, complicou uma nós, né? novela lá, e o restante também no futebol, né? E chegou até a ter momento de debochezinho, a justiça esportiva que ferrou o Grêmio este ano, tirando da Copa do Brasil. É verdade. Até eu vi agora no Twitter ali, um Twitter bem interessante assim, né? A torcida do Fluminense, por exemplo. Fiquem tranquilos, Fred e Conca vão sair, mas o advogado não. É importante, né? Todo mundo quer ter um advogado que nem esse do Fluminense. Bom, mas por que nós estamos falando isso? Porque aconteceu um encontro lá na CBF da Justiça Esportiva com ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Talvez aprende, né? Entrosando, aprende um pouco. Falar a mesma língua, né? Isso. Até porque muitas coisas da justiça esportiva estão acabando na justiça comum, né, Gil? Exatamente. Muitos clubes aí até são intimidados quando entram na justiça comum, dizendo que vão perder pontos, vão fazer aquilo mais. Então, na verdade, isso é crime, não pode fazer isso. Como é que tu vai impedir o clube de entrar? Mas a gente já sentiu na pele o próprio Inter em 2005, quando teve aquele negócio ajeitadinho, assim, né, da perda do campeonato com o Corinthians e tal, anulação dos jogos, aquele pênalti no Tinga não dado e tal. O Inter pensou em entrar na justiça comum, inclusive através de um torcedor, e aí, todo mundo veio em cima, a CBF, a Conmebol, dizendo, se tu entrar, tu tá fora da Libertadores do próximo ano. Já pensou se o Inter fica fora da Libertadores de 2006? Tá ferrado, né? Bueno, não ia ter história para contar. Dá uma olhada na matéria, eles vão falar sobre isso, depois a gente volta. A ideia é tornar criar uma interação com outros órgãos da sociedade, criar um canal de comunicação maior com a sociedade, de forma que a justiça desportiva ela seja cada dia mais reforçada, respeitada. Um evento muito importante da Escola Nacional de Justiça Desportiva, que permite um diálogo entre todos os protagonistas aqui da Justiça Desportiva brasileira, no seu mais alto grau, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com o Poder Judiciário. Muitas demandas oriundas de decisões da Justiça Desportiva têm chegado ao Poder Judiciário e é necessário exatamente esse diálogo, essa troca de ideias para uma compreensão da atividade de cada um. Nós fizemos alguns estudos de casos que já vêm sendo construídos na jurisprudência do STJ. E eu acredito que na medida que vamos avançando no estudo da matéria, vamos definindo bem qual é o papel da justiça desportiva, qual é o papel da justiça comum e como que vamos solucionando os conflitos que decorrem daí. No meu entendimento, a CBF hoje vive um grande dia. E foi muito importante que a CBF pudesse receber os ministros, né? Luiz Felipe Salomão e Paulo Tasso Sanseverino, ilustres magistrados que integram o Superior Tribunal de Justiça, nesse encontro de confraternização com os membros da Justiça Desportiva, especialmente do STJD do futebol. Essa convivência, esse relacionamento é de fundamental importância, tanto para a Justiça Desportiva como para a Justiça Comum, que conhece os membros de uma justiça especializada. E nós voltamos, Diogo Bolt, mais para dizer tchau e para fazer uma aposta. É Pífero ou é Medeiros? Que tu joga em que? Eu jogo Pífero. Chapa 2. Chapa 2. Tu é da oposição, né? Não, eu sou terrorismo. Não, sou da oposição. Eu acho que o Pífero é mais pronto. É mais dirigente do que o Medeiros. É verdade, né? O Luigi, que é o... Não acho ruim, Medeiros. Não acho ruim, só que na rivalidade, assim, eu acho que o Pífero estaria mais pronto para os desafios que o Inter tem em 2015, principalmente. Não dá para dizer que os últimos presidentes do Internacional têm
sido responsáveis por problemas, né? Não. Quer dizer, o time pode não estar conquistando o título, mas também está sempre ali na bola. Responsável até por soluções, né? A questão envolvendo a obra do Beira-Rio, por exemplo, que o Luiz bancou no peito ali com a Andrade Gutierrez, isso aí foi coisa de mestre. É uma reserva da lentidão do Luigi, né? A gente acha. Mas nós voltamos na segunda-feira para ver quem ganhou essa eleição e o que vai acontecer dentro do Ninho Beira-Rio, em Porto Alegre. Até mais. Um abraço.